saldo à igreja com a paz do Senhor. Eu venho falar um salmo que inspirou a minha vida ao Evangelho, que fala muito ao meu coração, e eu creio que ele vai falar ao seu coração também. Abra o seu coração para a palavra de Deus, que é o Salmo 41. O texto diz assim: O cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Bem-aventurado é aquele que atende aos pobres, o Senhor o livrará. No dia mau, o Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, te renovará suas camas na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim. Será a mim, minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se alguém deles vem ver-me, diz coisas são vã no seu coração, amontoando a maldade em saindo para fora do que dizes. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má lhe apegou, e pois que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, se levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhe dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreceste, porque o meu inimigo não triunfará de mim. Quando a mim me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o nome do Senhor de Israel, de séculos e séculos. Amém. Eu falo esse salmo porque esse salmo me inspira muito, porque antes eu era uma pessoa que vivia no pecado, gostava muito de rock, essas músicas satânicas que tá levando muitos jovens para o inferno. E eu gostava muito de rock. Eu era uma pessoa que eu era muito ligado a essas coisas do diabo. Mas aí eu estava trabalhando na cidade e eu tive o interesse de comprar uma Bíblia e começar a ler aquela Bíblia. E ali eu comecei a ler os milagres de Cristo, as coisas que Cristo fez, aquelas coisas. E comecei a me distanciar daquela vida do rock. Comecei a me interessar sobre a palavra e comecei a ler a palavra. Comecei a me interessar pela Bíblia. Mas interessante é que quando eu comecei a me interessar sobre a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, começou a se levantar contra mim pessoas muitas vezes para me distratar, pessoas para me humilhar, e eu cheguei a ter uma enfermidade, e o Senhor usou para mim em vaso falando para mim que eu ia ter uma obra para fazer no Evangelho. E eu que estava com o coração voltado para ir para o Evangelho, eu comecei agora a ter raiva do Evangelho, comecei a me irritar, mas só porque eu pensava ao contrário, porque o diabo estava me querendo me jogar contra Deus, e eu não entendia essas coisas. Eu pensava que era Deus que estava causando a enfermidade, era Deus que estava me castigando, mas não era. Era o adversário que estava fazendo aquilo, e havia uma permissão de Deus para que eu viesse aprender as coisas espirituais, para que eu viesse denunciar o pecado, as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, os falsos ministérios, as falsas. E difícil é você lutar contra os aguilhões de Deus, porque quando você luta contra os aguilhões de Deus, você pode até lutar, mas difícil é você vencer contra aqueles que são escolhidos de Deus. O Senhor me escolheu para uma obra determinada, uma obra que eu ainda não sei ainda o que é, mas o Senhor tem me revelado. E muitos se levantam e veem muitas coisas,
E eu cheguei a um tempo que eu desisti do evangelho, voltei para aquela mesma vida, é como Pedro, né? Voltou para a peste, eu voltei para aquela mesma vida de cachaça, de bebida. E muitas vezes eu dizia que não ia mais entrar numa igreja evangélica, mas aí, quando eu fui dormir de noite, eu tive uma visão do arrebatamento. Eu vi o céu se abrindo, os anjos no céu, coisa muito bonita, um grande esplendor, muitas luzes, e os anjos iam subindo, expandindo. Eu não cheguei a ver as pessoas sumindo, porque eu vi já a pirâmide no céu partindo, mas eu creio que aquelas pessoas tinham sido arrebatadas e fez parte naquela pirâmide. Aí eu comecei a me firmar no evangelho, como vocês veem meus vídeos, quando eu adoeci, aquelas pessoas que diziam ser irmão, diziam ser crente e muitas vezes se afastaram. Muitos irmãos das Assembleias de Deus de Recife me amaldiçoaram, falaram em púlpito de igreja que podia comprar o caixão. Eles tinham o coração cheio de ódio da minha pessoa, devido à pessoa que eu era no mundo. Mas só que eu era uma pessoa perdida, eu precisava do amor das pessoas, da misericórdia. Mas só que eles não têm misericórdia. Eles creem que a justiça de Deus é Deus matar as pessoas, Deus destruir, é Deus entrar com ribuliço, acabar com a vida das pessoas. O demônio trabalha junto com eles. E quando o Senhor vem me mostrar isso que eu sei hoje, eu fiquei assim atônico, porque é muito difícil você lutar contra essas coisas, porque aquelas pessoas que você pensa que elas vão lhe ajudar, não, elas que jogam o punhal nas suas costas, são elas que destroem a nossa vida. E muitas vezes no meio de muitas pessoas tem o trigo e o joio. E o joio, muitas vezes, eles têm tanta credibilidade aqui na terra, porque o diabo é que dá força a ele. Porque aqueles que são filhos de Deus são defamados, são maltratados. E eu fui internado ali no hospital português, tive 120 internamentos. Fui 15 vezes para a UTI. Nenhum deles foram me visitar. Todos eles me deram as costas, disseram que eu ia pagar o que eu fiz, porque eu disse o quê, porque era uma pessoa que bebia, pessoa que bebe e escuta rock, é cheio de capeta, cheio de cão, arruma muito problema. Mas só que o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me acolheu, o Senhor me trouxe de volta para a casa dele. E hoje eu estou anunciando o evangelho e eu não me rendo para esses fariseus, esses fanáticos que vivem por aparência. E eu fui internado no hospital português. Um dia o Senhor usou um vaso e o vaso começou a falar uma língua, eu não sei se era japonesa, se era... E ele começou a dizer que eu ia sair pela porta da frente. E um tempo atrás, quando eu aceitei a Cristo, quando eu fui a primeira vez para a igreja pentecostal, eu me lembro que eu cheguei lá naquela igreja e o pastor da igreja batista que estava tendo a oportunidade, porque naquela época a igreja lá não tinha essas doutrinas de fariseu feito tem na Assembleia de Deus de Recife, e lá eles convidaram o pastor Batista. O pastor trouxe uma mensagem, e no final do culto ele se levantou e trouxe uma profecia para mim, e ele disse que o Senhor botou a mão sobre a minha cabeça e disse: o Senhor manda te dizer que no tempo certo ele vai te curar, e através do teu testemunho muitas almas vão ser salvas. Eu fiquei sem entender, na hora eu senti algo diferente, mas eu fiquei sem entender. E após, no outro dia, eu fui buscar o remédio lá na cidade, e uma pessoa me parou na rua e falou a mesma coisa em outros cantos, e eu comecei a acreditar. Mas só que eu não consegui permanecer no evangelho, porque os irmãos da Assembleia de Deus de Recife diziam que lá que era a igreja, que lá tem uma doutrina, que o pastor lá é sério. E eu fui me envolvendo com essas coisas, porque uma mentira, quando ela é muito contada para as pessoas, se torna uma verdade. Mas para Deus, uma mentira nunca vai ser uma verdade. E eles investiram para eu sair lá da igreja, que eles diziam, não, porque doutrina da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus fala tanto da Assembleia. Eu não vi eles falar de Jesus, eu não vejo eles falar, não vejo eles dando uma glória a Jesus. Você não vê eles dando glória. Você vê algumas irmãzinhas que não tem credibilidade no ministério, que gosta de louvar muito em casa. Mas eu comecei a ver, eu comecei a achar que aquilo que eles estavam falando tinha verdade. Aí eu fui para a Assembleia de Deus, mas só que quando eu comecei a ver que eles não tinham amor pelas almas, não tinham amor com as pessoas, e depois de um tempo atrás eu comecei a ver que o demônio do capa preta estava em cima lá do altar, participando da reunião, como um chefe governando ali. Eu fiquei, meu Deus, e o Senhor me mostrando que aquilo ali entrou por causa da divisão da igreja. Eu não falo, né, nem desses usos e costumes, porque
As pessoas antigamente eram muito ignorantes, eles conheciam a Bíblia, mas a mente deles era fechada ao Evangelho. E eles andavam em comunhão com Cristo, mesmo assim com a mente fechada. O Senhor habitava no meio deles. Mas hoje é a maior desavença, as coisas tudo ao contrário. É tanta coisa que a gente vê. E eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de pregar a palavra, o arrebatamento vai vir aí, vocês não vão me ver aqui, eu vou sumir, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Agora eu falo para vocês que são religiosos, vocês que estão vendo o meu vídeo, bora dizer que o arrebatamento já tem acontecido, vocês ficaram, agora vocês têm que ficar quietinho. Fuja que a Polícia Federal, a Polícia Militar vão atrás de vocês, para vocês querer botar o chip, mas não nega Cristo, permaneça. Porque vocês não julgaram o pobre, vocês não julgaram, não condenaram os servos de Cristo que estavam pregando o evangelho aqui na terra. O preço que eu paguei na terra aqui, sendo mal compreendido, as lágrimas que eu derramei, vocês vão pagar agora diante de Cristo, porque Deus não deixa de ser escarnecido, o seu nome. Agora não tenha raiva desses falsos pastores que pregaram mentira para você em cima de costume de homem. Vocês viveram baseado em palavras de homem, vocês nunca buscaram o Espírito Santo de Deus. Muitos foram batizados pelo Espírito da pombagira, do preto velho, e fica pregando o evangelho com esses demônios nojentos, fazendo a obra de Deus. Deus não aceita isso. Deus é santo, Deus não aceita muitas irmãs em adultério, muitas pessoas ocupando cargo, tudo troncho, tudo errado. Aleluia, glória a Deus. Meu sofrimento foi hoje através do evangelho. Quando eu aceitei a Cristo, as lutas se levantaram, eu perdi tudo na minha vida, mas só que quando o Senhor me mostrou a visão do arrebatamento, eu me firmei no evangelho. E hoje não tem ministério, não tem pastor fulano, eu sirvo a Jeová Jireh, rapaz, o Deus da provisão, e eu creio que ele vai me curar, ele vai me restituir a minha saúde de volta, porque está lá no Salmo 41, ele renovará tua cama na doença, aleluia, decama a súria. E eu falo para esses irmãos que ficaram agora, eu falo assim, esses irmãos que estão em desunião com o outro, como o da Assembleia de Deus de Abreu Lima, como os irmãos da Assembleia de Deus de Recife, e alguns outros aí no Brasil, que estão em desunião. Quando vocês, os membros, ficarem aqui depois do arrebatamento, não vá se revoltar contra eles, não, porque vocês praticavam a mesma coisa que eles praticavam. Vocês eram pessoas mal também, igual a eles. Se vocês querem morar no céu, agora você morra por Cristo. Parece uma punição dura, mas só que é a verdade de Cristo. Deus não deixa se encarnecer. Você acha que eu estou pagando esse preço aqui e você lá na frente você vai chegar no céu de mão beijada? Você vai pagar o preço, e o preço vai ser sangue. Jesus morreu na cruz, você vai morrer por ele. Decama a súria para você aprender, não se levantar contra o juízo de Deus. A não ser que você bota o chip e vá para junto do diabo, que eu acho que lá é teu lugar. Eu acho que não tem lugar no céu para tu não. Tu passar essa vida toda aqui criando problema. Em nome de Jesus, eu deixo esse vídeo de alerta. Aceita Jesus, terra seca. Em nome de Jesus. Amém.